Então vamos nessa. Você foi demitido ou corre o risco disso acontecer em breve? Ou conhece alguém que está passando por essa situação? Caramba, depois de anos de trabalho na mesma empresa, o patrão resolveu me dispensar. O que eu vou fazer agora? Como vão ficar minhas contas? Como eu vou contar isso para minha família? Será que vamos passar dificuldades financeiras? Será que eu fiz algo errado? Será que eu não sou competente o suficiente? Se você já passou por isso ou acredita que isso pode te acontecer em breve, então esse vídeo foi feito para você e fique até o final, porque nesse vídeo eu vou dividir com você o que aconteceu comigo, como eu fui dispensado de um escritório no qual eu trabalhei por mais de 23 anos e as experiências que eu tirei disso. Eu acredito que as experiências que vamos ver aqui podem ajudar você que está passando por isso, pela mesma dificuldade ou que pode vir a passar por isso um dia. E olha, não se desespere. Perder o emprego não é a pior coisa do mundo, ao menos não para a maioria das pessoas. Eu sei que pode ser desesperador pensar que não terá mais o salário para pagar suas contas, que talvez não tenha nenhuma perspectiva de encontrar outra colocação tão rápido. Na verdade, você nunca tinha nem pensado nisso até o momento, não é? Então, pode bater aquele desespero. Mas calma, põe a cabeça no lugar e reflita sobre o momento. Se você chegar até o final deste vídeo e gostar do que viu, deixe um like para ajudar o canal a ter mais relevância, para que eu possa continuar trazendo muito mais vídeos para você. Mas olha, só se você gostar realmente do vídeo, ok? Não se esqueça de comentar aqui embaixo dizendo se você já passou por isso ou conhece alguém que passou pela mesma situação e me diga quais experiências você tirou da situação. Agora, vamos lá. Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é tentar entender os motivos que levaram a empresa a te dispensar. Se você não foi dispensado por justa causa, e olha, quando eu estou falando de justa causa aqui, eu estou falando de má conduta com o empregador, com a equipe de trabalho, com clientes, improbidade, desonestidade, abandono de emprego, etc. Se a sua dispensa não tem nada a ver com isso, então é preciso parar para tentar entender o que levou a empresa a te dispensar. Nem sempre a dispensa tem a ver com a sua capacidade de realizar o trabalho para o qual você foi contratado. Pode ser que você tenha muita capacidade, que seja uma ótima pessoa, um bom trabalhador, mas é preciso entender que em momentos de crise econômica, essas crises podem fazer com que as empresas tenham que fazer cortes e reduzir despesas. E mesmo você sendo bom no que faz, pode acabar sendo dispensado. Isso já aconteceu com inúmeras pessoas, você não é o único. Em alguns casos, a dispensa está relacionada a uma nova diretriz da empresa, mudanças de planos em relação ao objetivo geral da empresa, e isso pode fazer com que a dispensa de alguns funcionários seja necessária. Nós vimos isso acontecer com várias empresas nos últimos meses, principalmente as de tecnologia, como Apple, Amazon, Microsoft. E no Brasil nós vimos canais grandes como o Me Poupe e o Primo Rico reduzirem drasticamente a sua equipe de colaboradores. E muitas, mas muitas empresas ao redor do mundo dispensaram muitos funcionários, principalmente após a pandemia. Uma mudança de mentalidade em relação ao trabalho está fazendo com que muitos trabalhadores acabem perdendo seus empregos. E muitas vezes trabalhadores muito qualificados, mas que não estão em sintonia com o que a empresa quer, com o que a empresa almeja para o futuro. E, em muitos casos, foi exatamente essa mudança de diretriz, de entendimento do trabalho, que fez com que muitas empresas dispensassem trabalhadores. Procure entender o que aconteceu no seu caso, para que você fosse dispensado. É necessário entender o motivo para que, em um novo emprego, você possa fazer diferente, entender o que você possa fazer para que você se torne indispensável para a empresa. Isso vai te ajudar em uma nova empreitada. Uma outra coisa que você precisa fazer é cuidar da sua saúde mental. Em momentos como uma demissão, é natural que você se sinta estressado ou desanimado, achando que o mundo é injusto, que isso não poderia ter acontecido com você, que seu ex-patrão é o demônio ou algo parecido. Ficar desesperado sem saber como irá fazer para continuar pagando suas contas em dia, para continuar trazendo o essencial para dentro de casa, se você for pai ou mãe de família. Eu sei bem disso, sempre me assustou a ideia de perder o emprego. Principalmente depois que meus filhos mais novos nasceram. A responsabilidade de dar condições mínimas de existência para seres tão pequenos e indefesos é assustadora. E a gente se sente extremamente impotente, tendo que dar sustento para a família e sem ter certeza de que poderá continuar fazendo isso no futuro. Nesse momento é preciso ter muita calma, tentar fazer algo que você goste, ler, fazer uma atividade física, andar pela cidade, ver o pôr do sol, ver as crianças brincando ou fazendo alguma outra atividade que te dê prazer, coisas que normalmente você não tinha tempo para fazer enquanto estava trabalhando. Isso pode ajudar a desestressar e te dar ânimo para que você possa
começar a procurar uma nova recolocação no mercado de trabalho. Pare, repense suas prioridades e perspectivas. Agora, se nada disso adiantar, se você continuar estressado e desanimado, é necessário procurar uma ajuda especializada. Existem entidades que são especialistas em ajudar pessoas que estão passando pelo processo de desemprego. Não se desespere. Há uma solução para cada situação. É preciso também fazer um balanço das suas finanças. É necessário que você avalie as suas contas e os gastos previstos para verificar se o dinheiro que você receberá da rescisão será suficiente para quitar todas as suas despesas e te deixar mais tranquilo para procurar um novo emprego com calma. Verifique também por quanto tempo esse dinheiro irá te sustentar. Se for necessário, faça uma redução dos seus gastos, como por exemplo assinaturas de streaming, telefonia, gastos com lazer, algo do tipo. Faça uma planilha de planejamento com base no valor que você receberá da sua rescisão do trabalho. Analise cada conta e despesa que você tenha para não deixar nada de fora. Avalie se é possível você separar uma parte desse acerto para um curso que possa melhorar o seu currículo e que colabore com o seu crescimento profissional, para assim você conseguir ter uma noção de para qual direção você irá seguir. Se continuar na área em que estava ou se quer mudar de área, embarcar em uma nova profissão. Talvez nesse momento seja interessante você fazer alguma renda extra para te ajudar a se manter pelo tempo necessário até você conseguir uma nova colocação no mercado. Se você não tem ideia do que fazer como renda extra, vou deixar aqui um link de um vídeo que traz 10 ideias de renda extra. Dê uma olhada, quem sabe você não encontra uma interessante para você. Fazendo a análise das suas finanças e fazendo alguma renda extra para te ajudar a passar por esse momento, isso fará com que seja mais tranquilo procurar uma nova colocação no mercado de trabalho, sem que o desespero tome conta de você. Talvez seja possível até rever a sua carreira. Quem sabe você não mude de carreira. Vamos lá, agora vamos falar como foi o processo da minha demissão. Depois de quase 24 anos trabalhando na mesma empresa, chegou um momento em que meu antigo patrão me chamou para comunicar que ele estava me dispensando da empresa. Isso ocorreu em 2022, pouco tempo depois de sairmos da pandemia de Covid-19. Durante esse período de pandemia, nós trabalhamos em home office. E todos sabemos que trabalhar em home office não é uma situação fácil, nem para o empregado, nem para o patrão. Acaba se formando um distanciamento entre as partes. E hoje eu entendo que isso é uma coisa normal de acontecer. Isso aconteceu com várias pessoas. Não é premeditado. Isso acontece com ambas as partes. Mas depois de tanto tempo trabalhando no mesmo lugar, você acaba acreditando que vai se aposentar ali. E isso pode ser perigoso, porque quando a demissão vem, você pode sofrer com a ideia de abandono, com a ideia de o que eu fiz de errado, por que isso está acontecendo comigo, ou algo parecido. Afinal de contas, você estava na sua zona de conforto. E era o que aconteceu comigo, eu estava na minha zona de conforto. Para minha sorte, há muito tempo, minha esposa e alguns amigos já vinham me dizendo que eu precisava pedir demissão, que eu conseguiria trabalhar por conta própria, já que eu sou engenheiro civil, sem que eu dependesse desse emprego, que eu não precisava me sujeitar a situações que muitas vezes acontecem com a maioria dos trabalhadores brasileiros, como, por exemplo, ser estressado pelo patrão apenas porque ele acordou num mau dia. Por isso eu comecei a fazer renda extra ainda em 2014, quando surgiu a oportunidade de eu começar a dar aulas numa faculdade particular. Com o tempo, o que era uma renda extra começou a tomar volume até ultrapassar o que eu recebia como salário no escritório. Além das aulas, eu comecei também a fazer projetos para alguns amigos e ex-alunos. Mas veja bem, não era traição ao escritório, né, no qual eu trabalhava, porque esses projetos que eu fazia fora do escritório, eles eram projetos que não seriam feitos no escritório de qualquer maneira, tá? Por vários motivos. Bem, tudo isso proporcionou que eu começasse a fazer uma reserva financeira. Depois de algum tempo guardando, comecei a investir esse dinheiro. Quando chegou o dia da minha demissão, eu estava tão tranquilo que a notícia não me abalou nem um pouco. O dinheiro que eu e minha esposa tínhamos guardado e investido era suficiente para bancar nossas despesas por um tempo longo, mesmo que os dois fossem demitidos de seus empregos. E olha que nessa época meus filhos mais novos estavam com pouco mais de 2 anos de idade. Seria motivo suficiente para qualquer pai se desesperar com a ideia de eles passarem dificuldades. E foi essa tranquilidade que me fez passar por esse processo sem perder a minha saúde mental e ainda conseguir pensar em novos projetos, como por exemplo a criação desse canal, entre outras coisas. Bom, e o que eu aprendi nesse processo? Primeiro, por mais que você acredite que ficará no emprego para sempre, que existe estabilidade, que você esteja confortável onde está, existe o risco grande disso não acontecer, porque isso depende de inúmeros fatores. Depende da economia, da relação que você tem com seu empregador, das mudanças de perspectivas da empresa,
das mudanças fiscais que afetam as empresas, depende inclusive de problemas particulares que você possa enfrentar. Por isso, é necessário que você não se acomode, que você esteja sempre em alerta e que você esteja se qualificando ou que tenha perspectivas de novas recolocações no mercado de trabalho. Se a demissão vir a ocorrer, você terá totais condições de encontrar uma nova colocação. Segundo, é preciso fazer uma reserva de emergência. Essa reserva ela vai te dar tranquilidade para você parar e pensar no que fazer depois de ser demitido. Não te deixará desesperado achando que o mundo acabou ou que você não conseguirá mais bancar suas despesas ou que sua família vai passar dificuldades por não ter mais essa fonte de renda. Essa reserva também pode te ajudar a fazer cursos de qualificação profissional para que você possa tentar uma colocação melhor no mercado de trabalho. Terceiro, outra coisa que eu aprendi é que você precisa ter um hobby. O meu, por exemplo, é atividade física, mais especificamente corrida. E fazer atividade física me ajudou a ter mais tranquilidade e saúde mental para passar por essa dificuldade que é ser demitido. Não negligencie sua saúde mental. Procure fazer algo que você goste. Isso tem o poder de te ajudar em momentos difíceis. Faça isso, você não se arrependerá. Quarto, por último, sempre é possível contar com a sua família. O apoio que eu recebi da minha esposa, principalmente, foi fundamental para que eu ficasse tranquilo e em paz quando a demissão ocorreu. Quando eu cheguei em casa e contei para ela o que tinha ocorrido, a primeira coisa que ela me disse foi: que bom, agora você vai poder se dedicar a fazer aquilo que você gosta, que tanto queria fazer e não tinha tempo. E não se preocupe, você tem capacidade suficiente para não depender desse emprego. Vejam que palavras fortes e motivadoras. Isso foi importante para mim e fez com que eu passasse por esse momento com tranquilidade plena. Olha, não fique remoendo a demissão. Tente passar por isso de forma tranquila, mesmo que não seja necessariamente uma tranquilidade, eu sei bem disso. É preciso ter serenidade para entender o que aconteceu. Então, faça uma reflexão, tente entender os motivos que levaram a empresa a te dispensar, veja se houve erro seu, ou se foram circunstâncias do mercado, mudança de perspectiva ou algo do tipo. E não se martirize achando que a culpa foi toda sua, principalmente se você foi um bom funcionário. Apenas maus funcionários são demitidos por justa causa. E se são maus, muitas vezes eles nem enxergam isso. Tente verificar se houve algum erro da sua parte. Talvez você devesse ter se envolvido mais nas questões da empresa, talvez devesse ter se qualificado mais, ou apenas entendido que as questões econômicas estavam afetando a saúde financeira da empresa. De qualquer forma, esteja bem com você mesmo, com a sua saúde mental e física. O resto a gente corre atrás. E se você ficou até aqui e gostou desse conteúdo, mas não está inscrito no canal ainda, se inscreva e acione as notificações para que você seja lembrado dos vídeos que entram no canal toda semana. E já compartilhe com aquela pessoa que você deseja que tenha o mesmo futuro promissor que o seu. Ah, e não esqueça de me dizer se você já passou por uma demissão e como foi esse processo para você. Semana que vem tem mais. Um grande abraço e vamos mudar de vida.